Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatória, todos em oração silenciosa. Querido Deus e amado Pai, graça te damos pela tua misericórdia, ó Senhor, e o privilégio que nos concede de estarmos mais uma vez na tua casa para prestarmos esse culto de adoração a ti, também com os cantos que serão ministrados e a satisfação de partilharmos mais uma vez da Santa Ceia, motivo que nos alegra muito, essa dádiva que o Senhor nos proporciona, meu Deus, meu Pai. Enquanto que o mundo se deleita, muitos se deleitam aí na bebida, nós estamos nos deleitando aqui, meu Deus, meu Pai, na confraternização com os amados irmãos, que quanto é bom estarmos reunidos e unidos para louvarmos esse Deus que nos contempla com toda a sorte de bênção. Está sendo comemorado também o Dia Internacional da Mulher. E há um cântico que diz, mulher, mulher, a escola que você foi formada, jamais tirei um 10. Sou fraco, mas não chego a seus pés. É verdade que a mulher é uma dádiva de Deus. E os amados esposos, que façam reverência e agradeça a Deus por ter uma companheira, uma disjuntora que está sempre ao seu lado, para sofrer e também agradecer a Deus por tudo. É no sofrimento que nós louvamos a Deus, porque quando estamos gozando de plenas vitórias, esquecemos desse Deus maravilhoso. Mas na dificuldade, nós recorremos a Ele para Ele nos conceder as misericórdias, que são muitas, que Ele nos concede. Então, meus amados, é motivo de estarmos aqui reunidos para louvar e agradecer a esse Deus. Chamada adoração, Salmo 34, versículo de 1 a 3, será uma leitura uníssona, encontra-se no boletim. Salmo 34, versículo de 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Canto congregacional, hino 113, achei um bom amigo. Ele que nos achou. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Na verdade, Ele nos achou. Nós sabemos disso. Isso é uma forma poética de escrever. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, os milhares escolhidos para mim. Ele é a luz do mundo, o forte lutador, que me purifica, guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar a livre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares escolhidos para mim.
Leitura bíblica alternada. Salmos 34, versículos de 9 a 19. Fiquemos em pé. Bruno, vamos começar a leitura. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Todos, muitas as aflições dos justos, mas o Senhor os livra. Irmã Selma, ore agradecendo pela porção da palavra lida neste momento. Neste momento, Senhor, nós queremos apresentar nossas vidas diante do teu altar e pedir perdão pelas nossas falhas. Meu Senhor Deus. Tudo aquilo, ó Deus amado, que nós tenhamos feito que não te agrada, Senhor. Nem hoje, nem durante a semana, Senhor, que tu possa, meu Deus amado, colocar no nosso coração entendimento. Queremos pedir também pela palavra que é ministrada, Senhor, pelo louvor que você dirige para este momento. Queremos que ele chegue, que abençoa cada um presente e aquele que estão aqui, assim que nós estamos em Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Muitas são as aflições do justo. A Bíblia não nega isso. Jesus disse isso: no mundo passais por aflições, e graças a Deus que ele disse passais e não ficais. Muitas são as aflições, mas o Senhor de todas o livra. As aflições do justo, mas a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Esse justo é aquele que foi declarado justo por Deus, pela justiça do Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então as aflições do justo, a que o salmista se refere aqui, são as aflições do povo de Deus, as aflições dos santos. Eles passam por aflições, mas passam, porque o Senhor de todas o livra. Amém. Há um outro cântico, vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa é sedenta, é alma com sede. Quando a alma com sede, quando essa alma chega à voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Meu amigo Andriel, compartadinho junto com a mamãe, tá? Fique aí prestando atenção, tá? Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Leva e mostrar algum valor, vencendo em Jesus. Glória, aleluia. Glória, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de glória. Glória, glória, aleluia. Porque o nosso Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, porque a Ele pertence todo o poder, toda a majestade. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Quando teve uma manifestação especial desse fenômeno, quando o menino estremeceu e se alegrou no seu ventre, no ventre de Isabel, sua prima, e ela tomou conhecimento desse fato, ela magnificou o Senhor, dizendo assim: minha alma engrandece ao Senhor. Meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia mostrado amor. Queridos, esse cântico eu desci para o vale de bênção e paz, era do nosso inário, mas no novo cântico ele não consta mais. Mas é uma letra muito bonita. Desci para o vale, nós acabamos de ler aqui que Deus está com o de coração contrito. Nós vimos isso aqui. Davi diz, uma coisa que o Senhor não despreza é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito voluntário, um espírito contrito. Então eu acho muito bonito esse cântico. Eu desci para o vale de bênção e paz, onde sinto comigo Jesus.
Hoje de manhã, Glaucinha deu uma sugestão que achei muito bacana. De manhã, antes de começar a lição da escola dominical, a gente vai cantar hinos. Os hinos do Inário. Eu já descobri, não sei se tem todos, mas já peguei muitos. A gente vai ver um jeito de projetar aqui, bota um pano aqui para tapar a claridade dessa janela, para a gente ler, porque nem todo mundo tem Bíblia com Inário, nem todo mundo tem Inário, caiu de moda Inário, né? Aí a gente projeta aqui para a gente ensaiar hinos. Os hinos do Inário, todos são muito lindos. E é claro que eu não sei todos. Eu fico lá em casa olhando e eu esqueci muitos hinos, porque a gente parou de cantar nas igrejas, mas Daniel lembra alguns, eu lembro outros, e a gente vai cantar aqui a capela mesmo, para a gente ir aprendendo ou reaprendendo os nossos hinos, cujas letras têm teologia. São hinos que foram escritos por missionários, por teólogos, por pastores. Não são escritos por quem quer vender CD. Então são hinos que de fato exaltam, louvam, glorificam a Deus. E a gente vai ensaiar esses hinos de manhã, 2, 3, cada escola dominical, antes da lição. Muito bem, vamos então orar com o nosso irmão Cláudio, continuar nesse mesmo espírito de louvor e adoração com o nosso irmão Cláudio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar, nessa noite, louvando, Senhor, agradecendo por tudo, perdoando os nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. E Deus, que venha falar o nosso coração através da Tua palavra nessa noite. Deus, abre nossas mentes para entender se a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude em tudo e que possa crescer cada dia mais, no mesmo conhecimento da Tua palavra. Nos ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. As crianças ficam aí com seus pais. Se houver algum bebê ou alguém que precise ir lá para dentro para o berçário. Tem salinha hoje? Ah, então tá, tem professora programada hoje, né? Então pode levá-los. Meu amigo Andriel. Andriel desencantou, agora a gente que aguente. Começou a falar agora, Andriel, agora pronto. Ele passou 2 anos aqui preso sem falar, porque não se dava com ninguém, agora ele, agora ele desencantou, pronto. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos considerar a palavra do Senhor em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Logo no capítulo 1, nós leremos os 3 versículos de 3 a 5, 3, 4 e 5. Gálatas, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então estes versículos aqui são a apresentação de Paulo, muito curta aos Gálatas, porque aos Gálatas ele entra logo pesado aos Gálatas, na sua admoestação aos Gálatas. Mas nós vemos aqui nesse versículo 4, que está a base da nossa salvação e o fato que nos deu a condição de salvos e justos. E é sobre isso que nós queremos falar aqui, porque trata da morte de Jesus. E hoje, dia de Santa Ceia, nós, de forma simbólica, relembramos este episódio. Então, queridos, eu lembrei, quando estava meditando aqui, de uma vez que eu assisti uma entrevista
na Rede Globo, e o entrevistado era o ator Antônio Fagundes. E estavam tratando de religião. Ele tinha ido no Acre, não sei onde, via aquele negócio do Santo Daime, uma seita que tem, que o pessoal consome droga, é um negócio impressionante. E ele estava falando que, quando falou de outras religiões, aí ele falou do cristianismo, especialmente dos evangélicos, e disse que não gostava dos evangélicos porque eles falavam muito em morte. Os evangélicos falam muito em morte o tempo todo, é morte, é morte, é morte. Eu gosto de vida, eu não quero saber de morte. Ele preferia a vida. Obviamente aquele ator não sabe que esta vida secular que ele tanto aprecia, ela na verdade só existe a partir da morte de Cristo. Essa vida que nós vivemos aqui é uma vida já condenada à morte, e morte eterna inclusive. Isso ele não sabe. Ele não sabe que para essa vida que ele tanto aprecia ser vida, é preciso que Jesus tenha morrido. É por isso que nós falamos tanto nessa morte. Para que a gente tenha uma vida abundante, já neste mundo, com uma visão de uma vida eterna no futuro, é necessário que a gente considere essa morte de Jesus e fale nela o tempo todo. Porque sem a cruz não há salvação, sem a morte de Jesus não há vida. Certamente, o nobre ator não sabe dessas coisas. Assim como um grão que é lançado na areia precisa morrer para produzir vida, o próprio autor da vida, que depois amaldiçoou essa vida com a morte, por causa do pecado, precisou morrer para que a sua morte produzisse vida e vida eterna com ele. Pois bem, irmãos, somente quando nós entendemos este aspecto da vida, nós somos capacitados a entender e a falar de morte sem nenhum sentimento de repulsa, como aquele ator demonstrou. Nós falamos muito de morte porque sabemos que o pecado original de nossos primeiros pais, o pecado lá da origem do Éden, ele provocou não apenas uma morte, mas 3 tipos de morte. E a Bíblia fala nos 3 tipos de morte. Produziu a morte espiritual, que implica a separação de Deus, a falta da comunhão com Deus imediata, como aconteceu com Adão. Imediatamente ele se apartou de Deus. Provoca a morte física, que é a separação das 2 partes constitutivas do corpo, como Deus o fez, do homem, aliás, do ser humano, como Deus o fez, corpo e alma, soprou-lhe nele o Espírito. Pois bem, esse corpo que não era para enfrentar a morte, passou a morrer. Adão morreu e, consequentemente, todos. É o segundo tipo de morte, e a Bíblia fala nisso também. E, finalmente, o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. A separação eterna de Deus, onde alma e corpo viverão essa morte eterna, se não houver a regeneração causada pela morte de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que nós não gostamos da ideia de morte, porque nós somos pecadores e a morte é um castigo por causa do pecado. Primeiro ponto: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, o dia que você desobedecer, você morrerá. E aconteceu isso. Então nós não gostamos de morte porque somos pecadores e sabemos disso. E sabemos que a morte é porque nós somos pecadores. E nós não queremos enfrentar isso. Então temos ojeriza a morte, como o pobre do ator aqui. Sabemos que a morte é salário do pecado, e todo pecador receberá esse salário. No entanto, há uma morte em especial, da qual os salvos gostam de falar e se regozijam nela, porque sabem que ela resolve o problema das outras mortes.
muito embora haja um misto de tristeza e de alegria ao falar dessa morte. Eu de vez em quando lembro isso aqui na Santa Ceia. Na Santa Ceia eu fico muito triste, digamos assim, por saber o que aconteceu com o meu Salvador por minha culpa. E ao mesmo tempo fico muito alegre por saber que foi aquele sacrifício que me regenerou. Então, irmãos, prestem atenção. A morte do Senhor Jesus Cristo é algo tão precioso para nós, que nós precisamos falar dela sim. Inclusive, esse é o motivo de você sabia que Jesus morreu por causa dos seus pecados? É para dizer isso para Antônio Fagundes. Você não gosta de ouvir falar em morte, mas você sabia que Jesus morreu por causa dos seus pecados? Estas coisas são maravilhosas demais para a gente considerar, é verdade. E somente os eleitos de Deus, somente os justos que nós lemos aqui no Salmo, aqueles que passam por tribulações e por aflições, somente eles têm capacidade de considerar essas coisas, por causa da revelação que receberam de Deus, para entendê-las e aceitá-las pela fé. Por isso nós precisamos considerar. Vejam o versículo 4. O qual é Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Obviamente, nós sabemos que o apóstolo aqui está falando de morte. Ele está falando da morte de Jesus, para nos salvar. Para nos salvar de quê? Do pecado e das consequências do pecado, os 3 tipos de morte. A primeira morte, a morte espiritual, quando perdemos a comunhão com Deus, nós mesmos. Segunda morte, a morte física, que vai nos separar corpo e alma, mas dia menos dia, todos passarão por essa morte, seja salvo ou não. E terceira, a morte espiritual, não é a morte eterna, essa, em especial, vamos já ver isso aqui, o pecador não considera. O pecado é tão desgraçado. O pecado é tão desgraçado que o pecador não considera a primeira morte, que é o afastamento da comunhão com Deus, não considera a terceira morte, que é a morte eterna, e se agarra na segunda morte, que é a morte que todos haverão de passar, salvos ou não, porque ele está agarrado, arraigado quer dizer enraizado neste mundo que passará. Irmãos, a carta de Paulo, aqui aos Gálatas, vacilantes, Paulo já entra de sola nos Gálatas. É a única carta que o apóstolo não faz uma apresentação maior, não elogia, né? Ele já entra de sola nos Gálatas. Já entra chamando de insensatos, de tudo. Por quê? Porque esses Gálatas, que haviam ouvido o evangelho do apóstolo, pregado pelo apóstolo, estavam voltando. Estavam deixando a comunhão com Deus a partir da regeneração, a partir do Evangelho, estavam deixando a comunhão com Deus pela comunhão dos irmãos, pela oração, pela doutrina dos apóstolos, para voltar à comunhão com os judaizantes, as regras da lei que eles mesmos inventavam. Então, irmãos, esta é a primeira consequência do pecado, a falta de percepção de que se perdeu a comunhão com Deus. A comunhão com homens é mais importante. A comunhão com esse mundo é mais importante. Somente os salvos são capazes de perceber que o primeiro tipo de morte, a morte espiritual, já nos deixa totalmente incapacitados de perceber a iminência da morte eterna, porque o pecador não considera isso. A morte espiritual, ou a falta de comunhão com Deus, nos impede de entender as coisas de Deus. Nós perdemos a comunhão com Ele. E gera um apego exagerado a este mundo, como se isso fosse o nosso tesouro. E Jesus dizendo, não acumulem tesouro neste mundo, isso não vale nada. Acumulem tesouros lá no céu para a vida eterna. Mas o pecador não tem condição de entender isso. Embora ele entenda racionalmente ou intelectualmente, mas ele não tem condição de entender isso no seu espírito.
Daí a repulsa ao segundo tipo de morte e a total desconsideração pelo terceiro tipo de morte, que é a mais terrível, a morte eterna. Relembrando, a morte física, a que tanto tememos, é exatamente a que não devemos temer. Porque todos, sejam salvos ou condenados, todos haveremos de passar por esta morte física, se o Senhor Jesus não voltar antes dela. Nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, há um versículo só, que é o que trata do assunto, nós vemos que a morte do Senhor Jesus teve o objetivo de nos desarraigar deste mundo. Os gálatas estavam se voltando de novo para as coisas desse mundo. Esta é a parte que nos causa tristeza, queridos, na história da morte de Jesus, que Ele morreu por causa disso. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Como Paulo está dizendo aqui, Ele morreu para nos desarraigar desse mundo. Então isso, quando você lembra, hoje de manhã eu estive explicando para os meninos lá dentro, olhe, meus filhos, a gente normalmente não aprende isso porque ninguém ensina, praticamente ninguém diz. Mas o pecado, eu tenho dito aqui, o pecado é algo tão terrível. Considere isso, meus filhos, considerem. O pecado é algo tão terrível que foi preciso que Deus, aquele que eu estava ensinando, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é transcendente, aquele que é maior do que tudo, que é o Criador de tudo, pois foi preciso que Ele viesse morrer por causa do pecado. Então vejam o quanto o pecado é terrível. E os pais da gente não ensinam isso para a gente. Pastores não ensinam isso para a gente na igreja. Ficam falando muito por cima, muito por cima, muito por cima. Não infunde, não inculca isso na cabeça da gente. Presta atenção, meu filho. Você sabe com o que é que você está brincando? Jesus veio aqui morrer para nos desarraigar desse mundo. Porque nós estamos agarrados desse mundo. Eu quero ser rico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu encontrei um dia desse uma irmã de um presbítero com o filho do presbítero. E eu falei com ele, ele não lembra mais de mim, porque ele era pequenino, quando a gente estava em contato constante, ele ainda era pequenino, eu não lembro, eu não te conheço, ele dizia. Eu digo, mas eu te conheço. Aí, a gente conversando, a tia dele disse, eu brincando, e aí, vai seguir a carreira do papai? Vai ser engenheiro? Vai ser o quê? Aí ela disse, não. Quando a gente pergunta para ele o que é que ele quer ser, ele responde, não, eu quero ser rico. Filho de um presbítero. Digo, meu Deus do céu. E ele repetiu, quero ser rico. Eu disse, olha, ser rico é consequência. Ser rico não é objetivo, não é alvo, não. Ser rico é consequência. Então você trabalhe, estude, trabalhe com afinco, que ser rico é consequência, que poderá vir ou não, dependendo do seu trabalho. Então se preocupe em trabalhar. E ele não gostou muito da minha observação. Quero ser rico. Olha o alvo do menino. Desde criancinha. Então, irmãos, os salvos não devem ter nenhuma repulsa pela morte. Os salvos não podem ser arraigados a este mundo, porque Jesus veio exatamente desarraigá-los desse mundo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um irmão com pânico de morrer. Mas peraí, meu amigo, morrer é me encontrar com Jesus. Como é que eu tenho pânico disso? Tem coisa errada na sua vida. Claramente errada. Meus irmãos, como nós também podemos ver no texto, isso aconteceu segundo a vontade de Deus. Olhem só. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade
de Deus, e esta é a parte que nos alegra. Eu fico triste porque Jesus morreu por causa dos meus pecados, mas fico alegre para saber que isso aconteceu segundo a vontade de Deus, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E isso nos alegra. A Santa Ceia é sempre um misto de alegria e tristeza. Tristeza por saber que eu fui o causador disso, e alegria por saber que foi pela vontade do Pai, por amor a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que os justos, todo aquele que nele crê, não pereça, que era o estado original, vindo dos nossos primeiros pais, estado de perecimento. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, saia daquela morte e agora adquira a vida eterna. Só os salvos, queridos, só os salvos são capazes de entender isso. Jesus morreu voluntariamente em nosso lugar, segundo a vontade do Pai, para nos desarraigar deste mundo perverso. Jesus levou sobre si os nossos pecados, a fim de que tenhamos comunhão com Deus, o que elimina o primeiro tipo de morte. Pela regeneração do Espírito Santo. Eu falei para vocês aqui, no caso de Adão, eu acho impressionante aquilo. Adão, um homem puro, inocente, não sabia o que era pecado, mas na hora que desobedeceu a Deus, o pecado entrou no homem e o deixou totalmente sem noção. Se afastou de Deus, logo ele se afastou de Deus, descobriu que estava nu, acabou a ingenuidade, acabou a inocência, e quando Deus chamou Adão, correu e se escondeu. Vejam o que o pecado causa. E ele não percebeu nada disso, que foi por causa do seu pecado. Quando Deus chamou Adão, cadê tu? Estou aqui escondido. Por que tu estás escondido? Porque eu estou nu. E quem te disse que tu estás nu? Acaso comeste do fruto que eu te disse não comesses? A mulher que tu me deste, comeu e me deu. Então olhem só, o pecado é tão desgraçado que não deixa você perceber o que aconteceu. Adão em nenhum momento caiu diante de Deus dizendo: Senhor, me perdoe, eu te desobedeci. Não, ele não teve essa noção. Ele sabia que aconteceu algo errado e que agora eu quero me defender, eu quero me livrar, eu vou me esconder de Deus. Quando disser você comeu, eu não, a mulher que me deu. Bota logo a culpa em alguém. Então veja como o pecado é desgraçado. Ele não deixa você perceber o que está acontecendo. Assim as igrejas estão cheias de gente pensando que estão adorando a Deus e não estão. Pois é, a regeneração, irmãos, ela já mata essa primeira morte. Nós voltamos a ter comunhão com Deus e voltamos a compreender as coisas de Deus. Por que uns compreendem e outros não? É porque uns são salvos e outros não. Não tenham dúvida disso. Dentro da igreja. Os salvos compreendem, porque eles têm essa revelação. É o Espírito que em comunhão com o nosso Espírito, Ele está em nós. Lembram que nós somos templo do Espírito, habitação do Espírito? Pois é, Ele está em nós. E nós quem? Nos salvos. E eles vão entender. Eles vão entender isso. Então Jesus levou sobre si a culpa dos nossos pecados e eliminou o primeiro tipo de morte. Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue de Jesus. Então aquela morte primeira que me afastava de Deus e não me deixava perceber as coisas, eu agora percebo: meu Deus, eu pequei, eu me afastei de Ti, mas o Senhor me restaurou a vida, o Senhor me reconciliou consigo mesmo, eu agora entendo, meu Senhor. Eu agora entendo, e eu agora vou te pedir perdão o tempo inteiro, cada vez que eu pecar, porque eu sei que o meu pecado te desagradou. Primeira morte foi-se embora. Jesus levou sobre si a culpa dos nossos pecados e já não tememos a morte secular, já não tememos a morte neste mundo aqui, porque temos a certeza e a esperança de vida eterna. Sabemos que essa morte física é simplesmente temporária e que quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos com Ele para uma vida eterna na glória do Pai.
Então não temos mais por